Olá a todos. Paulo Sérgio fez essa pergunta que não foi para mim. Ele postou essa pergunta para um outro judeu que se auto-intitula como sacerdote satânico. E a pergunta dele é assim: você tem provas do Noé histórico, Vic? Eu vou dar a resposta que eu sei que o Vic daria. E, bom, Vic, você pode, obviamente, responder a pergunta. Mas eu vou dar a resposta, que é assim como um judeu normalmente pensa, e a resposta que eu aposto que é a resposta que o Vic te daria. A resposta é assim: você tem provas do Noé histórico, Vic? Noé, ele era chamado na Bíblia como o justo da geração dele, diferentemente de Abraão, que foi considerado o justo. E qual a diferença entre o justo da geração dele e o justo? É que Noé, quando Deus falou, vou destruir o mundo e vou salvar você e seus filhos, Noé falou, tá bom, Deus, o que você manda eu faço, e assim seja. Já com Abraão, quando ele ficou sabendo que Sodoma e Gomorra seriam destruídos, Abraão falou, opa, se você está me falando e eu sou coautor da sua criação, porque me fez a sua imagem e semelhança, para que eu cuidasse do mundo, assim como todo ser humano. Então, se você está me avisando isso, eu posso evitar. Deus, o que eu posso fazer para você mudar de ideia e não destruir Sodoma e Gomorra? E teve aquela famosa negociação, e que chegaram a um acordo, e Abraão procurou 10 homens justos, não encontrou, e Sodoma e Gomorra foram destruídos. Então, Abraão, ele tentou negociar com Deus pela benevolência de Deus para que ele mudasse de opinião. Enquanto que Noé falou, Deus, quer matar? Tá bom, mata. Não estou me importando. Então, Noé era o justo da geração dele, quer dizer que numa geração de perversos, ele era o menos ruim, o menos perverso. Enquanto que Abraão, o pai do monoteísmo, o pai das grandes religiões, do cristianismo, do judaísmo, do islamismo, ele era um homem justo e que lutava pelo correto. E é por isso ele é chamado de o justo. Mas você pede provas do Noé histórico. Na perspectiva judaica, Noé tinha 3 filhos. Sem, que deu origem aos semitas, cujo nome original hebraico é Shem, que significa nome, quer dizer, através dos semitas, o Eterno realmente se revela ao mundo. O segundo filho chamava Jafé, em hebraico Yafit, que significa bonito, que deu origem aos gregos, que querendo ou não, é da onde veio a cultura do halterofilismo, do deus grego, da beleza extraordinária do corpo desenvolvido. Então o nome dele era Jafé, ele deu origem aos gregos, que são Yafit em hebraico é bonito, então são os bonitos. E o terceiro filho é Cão, em hebraico Ram, que significa quente, que deu origem a todos os africanos e todos os asiáticos. E a grande lição, então, de Noé, nós viemos todos os 3 filhos dele, portanto, nós somos todos irmãos. Aqueles irmãos, Sem, Cão e Jafé, já brigavam, se discordavam e conviviam e degladiavam entre eles. Se amavam, mas se odiavam. E assim até hoje. E em lugar nenhum da Bíblia está escrito o próprio Deus. Em lugar nenhum está escrito, acredita em mim. Eu sou o Eterno e vocês têm que me cultuarem. Ai de vocês se vocês desacreditarem em mim e se tornarem ateus. Não tem isso em lugar nenhum. Então você quer uma prova de um Noé histórico? Não tem prova nem de Deus histórico. E você sabe disso muito bem, o eterno, atemporal, acima de tudo.
Quanto mais de Noé, ou de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão. Do rei Salomão, de todos eles nós temos os túmulos. Mas o que te garante que o corpo que está lá embaixo é aquele mesmo? Bom, na visão judaica, a lição é a moral que a Bíblia te dá. É um ensinamento. Noé teve 3 filhos. Nós somos todos filhos de Noé. Somos da família dos filhos de Noé. Somos todos irmãos. Portanto, ninguém é superior a ninguém. Ninguém é inferior a ninguém. Nós temos muitas fés, muitos deuses, muitas crenças. Mas somos todos igualmente humanos. E temos que nos tratar como irmãos. Quer você acredite no Pai Noé ou não. Quer você acredite em Jesus ou não. Quer você acredite em Anduru, em Brahma, em Siddhartha, Mercúrio, Baco, qualquer um. Não importa o que você acredita. Não, nós não temos provas históricas de Noé e não temos prova histórica de fato de nada. Porque tudo você pode dizer que veio construído, como o próprio lugar onde nasceu Jesus, na Galileia, que foi criado muito mais recentemente pelos muçulmanos para trazer turismo. E funciona muito bem. Aqui nasceu Jesus, aqui é a cidade dele, Nazaré. Nazaré nunca existiu. Todo mundo sabe que a origem da palavra Nazaré vem de Nazir, porque existe o voto de Nazir. Isso da Bíblia você vai ver que o homem não pode comer carne, beber vinho e nem cortar o cabelo ou a barba durante todo o tempo de voto, e ele pode servir como sacerdote no templo. Isso é ser Nazir. Não existia a cidade de Nazaré. A cidade de Nazaré é uma coisa que foi criada no século XX para trazer turismo. E funciona, é muito bom que façam isso. Que tragam turismo, as pessoas fazem peregrinação para Nazaré, mas não é uma cidade histórica. Tampouco Noé, tampouco Jesus. Cadê o túmulo dele? Cadê o corpo dele? Ah, ele subiu aos céus. Ah, tá bom. Noé. Então, o essencial, sob o ponto de vista judaico, é a moral. Somos irmãos. Tenha a religião que você quiser. Não assassine. Não roube. Não invada o território dos outros. Dê o seu dízimo, o seu 10%, que não é seu. Porque tudo que você conquistou, alguém permitiu isso. E você não é, nem eu, nem você, ninguém é mais que ninguém. Então é correto você dar, no mínimo 10%, ao próximo, a quem precisa. Ao menos afortunado. Ajude, nós somos irmãos, somos uma família. Os fatos históricos, você pode acreditar neles, mas também você pode não acreditar. Você pode ter um Deus, você pode ser ateu. Você acha que Deus se importa se você acredita nele ou não? Se ele existir? Ele se importa que você seja bom, que você ame o próximo. Isso é uma ordem divina. Ama o próximo como a ti mesmo. Isso é a base das religiões abrâmicas, judaica, muçulmana, católica, e provavelmente de todas. Isso é o fundamento. É isso que é importante. O importante não é que Deus acredite em você. Aliás, o importante não é que você acredite em Deus. O importante, na perspectiva dos judeus, é que se Deus existir, ele acredita em você. Em mim, eu espero que ele acredite.